Então, dando continuidade à nossa disciplina processal de doença, né, do curso de enfermagem da Faculdade Alencarino de Sobral, a gente hoje vai refletir, conversar um pouquinho sobre a história natural das doenças, né? Nesse contexto, a gente vai acabar revisando um pouquinho sobre como, né, surgiram as doenças, qual era o conceito, qual era o entendimento, né, que as pessoas tinham, bem como a gente vai alinhado, né, com a epidemiologia, como a gente já viu, nós andamos muito próximos, né, da disciplina de epidemiologia, apresentar, né, ou relembrar alguns conceitos que são fundamentais, né, para a continuação do da nossa compreensão, né, sobre esse processo saúde e doença, tá bom? Então, todos vendo a apresentação, né? Bom, lá em 1976, né, Lieville e Clerc, eles colocaram que a história natural das doenças, né, ela parte de uma inter-relação entre o agente, a pessoa, o susceptível e o meio ambiente. E essa inter-relação, né, ela vai exatamente ocasionar um processo que eles chamaram de um processo global, e o desenvolvimento da doença, né? E esse desenvolvimento da doença, ele parte, né, exatamente, na verdade, ele cria, né, um estímulo para um processo patológico. E esse processo patológico, né, ele vai se concretizar dependendo da resposta que o homem der a esse estímulo, certo? E essa resposta, gente, ela é dependente de muitos contextos, ela é dependente, né, de muitas situações, tá? Até as alterações, né, que levam a um defeito, uma invalidez, uma recuperação ou uma morte, né? Ou seja, esse processo patológico ou essa resposta que o homem vai dar a esse estímulo para esse processo patológico, ela parte desde aqueles sinais e sintomas mais simples, podemos dizer assim, né, ou mais superficiais, até um desfecho, né, bem mais complexo, mais grave, né, que seria um defeito, né, ele coloca ainda como um defeito, hoje a gente sabe que é uma necessidade especial, né, uma invalidez, uma recuperação ou uma morte, tá? E Roqueirol, né, vocês já devem ter ouvido falar nele, na verdade, no livro, né? Quando estudaram epidemiologia ou quando estão estudando epidemiologia, né? Porque falou em epidemiologia, Roqueirol vem logo à mente, né? E para Roqueirol, né, a história natural das doenças ou da doença, elas são um conjunto de processo das interrelações do agente, do meio ambiente, que vão afetar o processo global e do seu desenvolvimento. E a diferença, né, para os autores Clark, é que ele divide esse período em período epidemiológico e período patológico, tá? Onde o primeiro, né, o período epidemiológico, ele vai estar relacionado com o meio ambiente, e o segundo, ele é a modificação que passam dentro do organismo, certo? Então, esses períodos, né, o epidemiológico, quando ele fala de meio ambiente, é de todo o processo que vai estar em torno, que vai girar, né, em torno da transmissão, da recepção, da manifestação.
de algum agente etiológico, né, dentro do organismo. E aí, após essa entrada, após conseguir, né, adentrar o organismo, a gente vai para a segunda etapa, que seria exatamente o período patológico, que é o período da doença, onde realmente, após a modificação, né, que o organismo vai sofrer, ele vai se manifestar, né, essa modificação, ela vai ser manifesta através dos sinais e dos sintomas, certo? E qual a importância, né, da gente conhecer, né, entender o conceito de história natural das doenças? O conhecimento é importante para instruir ações que visem modificar o curso natural das doenças, né? Então, é fundamental que a gente compreenda, sobretudo do maior número de patologias possível, como se dá, né, esse processo de adoecimento, como é que eu tenho contato com o agente agressor, através desse contato, o que é que vai desencadear, qual o processo que vai desencadear dentro do organismo, e a partir desse desencadeamento desse processo, quais são as manifestações que o corpo vai dar para esse processo desencadeado, tá? Outra importância é que, para detectar as doenças em fase mais inicial da sua história natural, para que seja possível tornar um tratamento mais eficaz, né? Bem como conhecer a gravidade da doença para estabelecer prioridades para programas de saúde pública, né? Quando eu me refiro a conhecer a gravidade, em todos aqueles aspectos que vocês já devem ter visto lá na epidemiologia, né, com relação à virulência, com relação à letalidade, com relação à mortalidade, com relação à infectibilidade, né? Por exemplo, vamos aí para o que nos levou a estarmos tendo aula nesse formato, né? O Covid-19, né? Foi fundamental conhecer todo o processo da doença, conhecer tudo aquilo que ele faz, conhecer tudo aquilo que todas as medidas que se pode utilizar para evitar, né, o contágio, o contato com a doença, e bem como, né, entender todo o percurso da doença, né, desde a fase mais aguda, né, desde a fase onde os sinais e sintomas podem nem estar presentes, né, até as complicações graves, né, que vão culminar aí, por exemplo, nas alterações hematológicas, né, que são alterações de coagulação do sangue, que vão exatamente desenvolver trombos, né, a nível dos alvéolos pulmonares, né, a nível lá das bolsinhas, né, dos cachinhos lá de uva que existem nos pulmões, que são exatamente a parte do pulmão que seria o responsável por estar fazendo a troca gasosa, né, jogando sangue, né, na corrente sanguínea, através das hemoglobinas e retirando aí o gás carbônico, né, desse sangue. E por isso, né, que ela desenvolve um quadro pulmonar tão grave, né, porque essa troca, ela não vai ser possível, né, e o paciente, ele não vai conseguir respirar sozinho. Então, por conta disso, vai precisar de intubação, precisar de ventilação mecânica, enfim. Então, conhecer até que ponto vai a gravidade de uma doença serve exatamente para a gente organizar, né, os serviços de saúde para atender essa demanda. Então, por isso que vocês viram aí que a nível de mundo abriram hospitais, né, construíram hospitais, construíram leitos de UTI, compraram ventiladores mecânicos, né,
E mesmo nesse intervalo de tempo, enquanto tudo isso estava sendo providenciado, muitas pessoas morreram, né? Até porque não existe uma medida ainda, né, verdadeiramente eficaz e definitiva para a prevenção contra o SARS-CoV-6, né, que é o coronavírus que causa o Covid-19. Então, nesse intervalo de tempo, a gente foi aprendendo aquela história de trocar o pneu, né, com o carro andando. Foi exatamente esse o contexto, né, da saúde pública nesse primeiro semestre de 2020, né? Foi essa a realidade que nós vivemos. Bom, e aí, gente, ainda nessa história, né, natural das doenças, o que é que se tinha, né? Se tinha a tríade epidemiológica, né? Essa tríade epidemiológica, ela estabelecia como causa natural das doenças apenas as causas infecto-contagiosas, apenas as causas através, né, de um agente biológico, né, adentrando no nosso organismo, certo? E aí ele trabalha nessa tríade epidemiológica, né, com o agente, que seria exatamente esse agente biológico, com, em algumas situações, né, um hospedeiro ou o próprio homem já infectado e o ambiente, né? Porque alguns agentes, eles se utilizam do ambiente para seus processos de multiplicação, de desenvolvimento e de busca, né, do seu hospedeiro, bem como alguns agentes, né, o homem, ele é tanto o hospedeiro como é o indivíduo, né, afetado pelo agente biológico. Em outras situações, você vai ter o agente e vai ter aqui um hospedeiro, né? Algum inseto, algum outro animal que ele vai temporariamente hospedar, né, esse agente, para que esse agente consiga fazer todo o seu processo de multiplicação, crescimento, desenvolvimento, para após essa etapa e em busca de infectar, né, o homem, certo? E aí, né, nós temos aqui essa pirâmide ou essa tríade, exatamente porque isso vai e volta, né? Isso pode ser de uma forma ou pode ser de outra. Eu tenho um agente que eu vou precisar do meio ambiente para que ele infecte, né, o homem. Eu vou ter agentes que eles vão infectar diretamente o homem. Eu vou ter agentes que eles vão utilizar o homem como hospedeiro e também como infectante e vão depois serem liberados no meio ambiente, enfim. Então, eu vou ter vários tipos, e aí eu tenho várias patologias diferentes, né? Bom, dentro do processo saúde e doença, né? Baseado nessa tríade que a gente acabou de conversar um pouquinho, na conjuntura, né, em que hoje nós entendemos o processo saúde-doença ou processo doença-saúde, né, onde a gente viu nos nossos encontros passados, né, o conceito ampliado de saúde como sendo um bem-estar completo, físico, mental, social, né, entendemos o processo doença não só como aquela doença causada por um agente biológico, né, então, dentro dessa tríade hoje, né, essa pirâmide, ela acabou tendo um outro formato, um outro contexto, né, onde, enquanto agentes, né, enquanto agente aqui, nós vamos ter distribuídos aqui como agentes, né, principalmente, prioritariamente, agentes físicos, químicos e biológicos, né, agentes físicos, né? Nós vamos ter os agentes mecânicos, que aí entram
acidentes automobilísticos, aí entra ferimentos por armas, né? Armas de fogo, armas brancas, né? Enfim, os traumas de modo geral. Dentro dos físicos, nós temos os térmicos, né? E a gente sabe que as variações de temperatura, né? Elas são agentes causadores de lesões, né? No homem, onde, independente, os extremos, né? Essas temperaturas extremas, elas exatamente vão afetar e prejudicar, né, o homem, seja fria ou seja quente, né? A temperatura extremamente fria, ela vai ter um efeito, né, de lesionar o indivíduo da mesma forma que a temperatura extremamente quente. E nós vamos ter ainda, dentro dos agentes físicos, a radiação, né? Que nós aqui no Nordeste, sobretudo, e por vivermos num país, né, tropical, nós temos a presença do sol o ano inteiro, né? Nós não temos um inverno com temperaturas, né? Com baixas temperaturas, com céu escuro, céu nublado, né? O que nós vamos ter quando, e a gente já fica, né, muito feliz quando tem, são estações invernosas, né? São períodos, né, de inverno, de quadras invernosas. Então, são períodos de chuva, são períodos onde a gente vai ter aí períodos chuvosos e não o inverno com todas as características de inverno, né, enquanto estação do ano. Vamos ter os agentes químicos, né? E aí, dentre esses agentes químicos, nós vamos ter tóxicos, cáusticos, né? E aí eles vão ter efeitos diferentes no organismo. Vamos ter os agentes biológicos, né? E aí eles vão ser divididos nas espécies, né? Vírus, riquéstias, bactérias, fungos, parasitos, tá? E aí, né, a gente fecha a linha enquanto agentes, certo? E aí a gente vai para outra etapa da pirâmide, da tríade, que é o ambiente, né? E aí o ambiente, ele, como a gente colocou, ele vai também afetar diretamente esse processo saúde-doença, esse processo doença, né? Através do físico, do biológico e do social, que aí foi exatamente o grande marco do conceito avançado de saúde, tá? Onde, nesse ambiente, tem a questão do clima, tem a qualidade do ar, tem a temperatura, tem as instalações, tem as condições de higiene, tem o conforto, tem a densidade, tem a disponibilidade de alimento, as interações sociais, vetores, né? Emprego, moradia, tá? Tudo isso está dentro do mesmo contexto, né? Dessa busca por condições adequadas do ambiente. Vocês vão perceber, gente, ao longo da disciplina, que ela é uma sequência, né? A gente primeiro faz esse apanhado geral, né, sobre saúde, sobre doença. Depois a gente entra dentro do processo, né, propriamente dito. E aí, enquanto processo, entendemos, né, como as etapas que aquilo vai implicar, como o contexto em que aquilo vai estar inserido, né? Bem como quais vão ser os resultados que nós vamos obter a partir disso. E dentre essa questão do ambiente, né, nós ainda vamos ter esse ponto, essa questão, né, psicossocial, porque quais são os fatores, né, que o social vai despertar com relação ao psicológico, ao emocional,
ao afetivo, né? Então, todo isso vai estar aí dentro, vai estar acoplado, né? Nessa questão, quando a gente está vendo o ambiente, né? E após, né, essa etapa, nós vamos exatamente estar avançando para os conceitos de prevenção, de promoção, né? Vamos estar avançando para os determinantes sociais, e aí em saúde a gente vai exatamente se aprofundar nesses quesitos, tá? Bom, e aí, para finalizar a tríade, nós temos o hospedeiro, né? Que aí esse hospedeiro, né? Ele pode ser, aqui no caso, sobretudo o hospedeiro homem, nós, né? E aí, o que está implicado na gente dentro desse processo de saúde e doença? Exatamente, gente, o nosso estado, né, imunológico, a nossa idade, o sexo, a raça, a genética, a resistência, a situação nutricional. Tudo isso, gente, vai implicar diretamente, né, na nossa condição, na nossa resposta dentro desse processo saúde e doença, tá? Bom, essa figura, né, ela traça exatamente essa linha, né? Eu tenho um indivíduo sadio, né? Esse indivíduo sadio, quando ele tem contato, quando ele está exposto, seja a esses agentes, né? Que a gente acabou de ver, seja a essas condições do meio ambiente, ele vai, em resposta a esse processo, desenvolver alterações subclínicas, né? Essas alterações subclínicas, o próprio nome subclínico, ele já está tentando denotar que essas alterações, elas não vão ainda serem percebidas, né? Não vão ser perceptíveis visualmente falando, certo? Então, vão ser alterações que vão estar acontecendo internamente dentro do organismo, a busca por lutar, né, contra essa situação, por lutar, por tentar reverter esse processo, tá? Vamos ter, né, a doença clínica, né, e aí, quando se coloca o termo doença clínica, é exatamente uma doença, quando a doença instalada e as manifestações de sinais e sintomas, né, dessa doença. E aí a doença, ela vai poder evoluir nessas duas condições, né? Ou para a morte ou para a cura. Entretanto, o termo cura, né, ele nem sempre está implícito o retorno do paciente àquele estado original, né? A cura, eu não sei se vocês lembram aí daquela imagem, né, que nós vimos no nosso encontro passado, do indivíduozinho sadio, né? Do indivíduo doente, do indivíduo inválido, né? Não sei se vocês estão lembrados. E nesse contexto, né? Nós vamos estar exatamente buscando aí essas outras opções, essas outras possibilidades, né? Que nós temos de desfecho, tá? Bom, esse gráfico, ele busca, né, fazer com que a gente entenda o que a gente acabou de ver de uma forma mais clara, né, de uma forma mais objetiva, tá? Então, eu tenho embaixo a evolução subclínica e em cima a evolução clínica, tá? Essas linhas, né, elas focam exatamente na intensidade do processo
né, da doença. Essa linha vermelha, ela tenta traçar o limiar ou o horizonte clínico, ou seja, é o limite entre a evolução subclínica da doença e a evolução clínica da doença, tá? E aí, dentro dessa evolução, né, a curva, ela vai subindo, né, e eu vou ter aí respostas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma evolução subclínica, né, que o processo interno, ele vai acontecer, e dependendo da intensidade do processo, ele vai evoluir, né, até a evolução clínica, e eu vou ter como resposta, né, um óbito, certo? Eu tenho ainda a situação onde eu perpasso pela evolução subclínica e pela evolução clínica, tenho a patologia e eu vou evoluir com um estado de invalidez, né? Então, eu vou ali ter uma sequela permanente por conta dessa patologia. E eu ainda tenho essa evolução subclínica com a evolução clínica, mais numa intensidade de processo, né? Mais próximo do limiar entre a subclínica e a clínica, mas que vai me dar um estado de cronicidade, gente. E aí a cronicidade, ela se caracteriza exatamente por essas curvas, certo? Então o indivíduo vai estar sempre, né, susceptível à evolução da etapa subclínica para a etapa clínica, tá? Então essa é a principal característica aí da cronicidade. Eu ainda vou ter, gente, outras duas opções, né? Que é porque aqui não saiu as palavras, acho que por conta do branco. Eu vou ter a evolução subclínica, que o próprio organismo ele vai atuar, né, contra esse agente aqui que é agressor e ele mesmo vai resolver o problema. Então, por vezes, nós somos infectados com alguma, ou somos estimulados com algum agente, por algum agente, mas nós nem conseguimos evoluir da etapa subclínica até a etapa clínica. E por último, né, que é o mais comum da grande maioria das patologias, que é essa curva bem aqui, que eu tenho o contato, né, eu sou estimulado por um desses agentes agressores que a gente viu, eu evoluo até a etapa clínica da doença, mas ela é uma etapa clínica, como eu falei, também ainda dentro do limiar de intensidade do processo, e aí, seja por um tratamento, seja por uma própria reação do organismo, mas usualmente por algum tipo de tratamento, eu vou evoluir com a melhora novamente, e aí, que é exatamente a linha basal aqui, que é o sadio, né? Que é o indivíduo sadio. Ok? Ficou claro esse gráfico? Sim, não, mais ou menos? Professor, e essa primeira linha aí? A primeira mesmo. Essa bem aqui? É, exatamente. Essa daqui é a que eu falei, a do óbito, né? Eu tenho a evolução subclínica, eu tenho contato com algum agente, ele tem uma intensidade aumentada no processo, né? Eu evoluo com uma doença grave, né? Até chegar a culminar com o óbito. Aqui é o óbito, aqui é a invalidez, aqui é a cronicidade, aqui é o indivíduo que não chega nem a manifestar os sinais e sintomas, aí aqui é o indivíduo que manifesta os sinais e sintomas, mas que evolui com a cura, tá? Ambos aqui evoluem com a cura, voltam ao estado de indivíduos sadios. Entendi, Ok? professor. Obrigada. Por nada. Bom, e aqui, né, nós vamos, né, destrinchar o período patogênico, certo? O período patogênico, gente, ele é distribuído, né, vou logo passar aqui.
Bom, ele é distribuído, né, em período pré-patogênico, fase pré-clínica e fase clínica, tá? O período patogênico, gente, é a doença. É a doença já instalada, certo? E aí, o que é o período pré-patogênico? É exatamente esse período onde a, a a invasão ou ao estímulo, né, de algum agente, mas eu ainda não tenho, né, nenhuma manifestação clínica, né? Esse primeiro contato com esse agente e a resposta do organismo a esse agente é exatamente aqui que ela vai se iniciar. E aí eu ainda vou ter, gente, a fase pré-clínica, onde esse processo aqui ele vai andar, né? Nesse momento aqui, eu já consigo ter algumas evidências da patologia, certo? Eu já consigo, seja por algum exame, seja por algum sinal mais inespecífico, né? E até, né, surgirem os sinais e sintomas que aí dá início à fase clínica, certo? Aí eu vou ter início à fase clínica. Vamos trazer exemplos, né, de patologias para que a gente entenda melhor esses períodos, certo? Vamos para o Covid-19, certo? Vamos lá para ele. Eu tenho aqui esse período pré-patogênico, né? Até aqui é o período ali em que eu vou ter o contato, né, com o coronavírus. Por exemplo, nas mãos, né? Eu pego em alguma coisa contaminada, eu tenho um contato direto com algum paciente, né? Então, eu tenho aí a iminência, né, de evoluir para um período patogênico, certo? Então, eu tenho contato. E esse exemplo que eu vou falar, gente, é do contato com fase clínica, ou seja, o contato daquele que vai desenvolver a patologia, certo? Porque muitos de nós, a gente sabe que teve contato e que não desenvolveu criou anticorpos, mas não desenvolveu nenhum sinal, nenhum sintoma da doença, certo? Então, essa primeira etapa aqui, gente, é o período onde eu tenho o contato ali, eu tive o contato inicial. Nessa fase pré-clínica, gente, é quando esse coronavírus ele vai adentrar, né, as nossas células através do sistema respiratório, né, que aí é boca, nariz, olhos, né, sobretudo. Eles adentram as nossas células através dessas mucosas, né, e aí eles vão começar o processo de multiplicação, de replicação, né? Então ele vai todo evoluir com esse processo. E depois disso, nesse intervalo de tempo, muitos de nós não têm qualquer que seja o sintoma. Quando se tem, por exemplo, é uma febre, né? Que aí já é um dos primeiros sinais de que o nosso sistema imunológico ele está trabalhando, tá? Depois disso, eu tenho a fase clínica, né? Onde nessa fase clínica é exatamente a fase em que aparecem, né, os sinais e sintomas dessa patologia, tá? E aí, obviamente, os sinais e sintomas vai depender do tipo de agente estimulante, né? Então, digamos, ainda no exemplo do coronavírus, do Covid-19, a gente vai ter como sinais e sintomas, né? Coriza, tosse, a febre vai se tornar mais persistente, né? Então, nessa fase aguda, aí da fase clínica, nós vamos ter essas manifestações, né? E aí, a partir dessas manifestações, que vai haver a procura, né, por cuidados médicos, onde vai se estabelecer um diagnóstico e vai se estabelecer um tratamento, né? Esse diagnóstico
usualmente, a grande maioria das patologias, elas são tratadas inicialmente por um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico clínico, né? O que é isso? É exatamente um diagnóstico baseado nos sinais e sintomas da patologia, né? E não ainda em nenhum exame de laboratório, nenhum exame de imagem, né? De novo, no mesmo exemplo que nós estamos, eu vou ter exatamente nesse momento eu não tenho nenhum exame que seja eficaz, que comprove, né, que eu estou com esse tipo de patologia. O tratamento, inicialmente, ele vai se dar pelos sinais e sintomas da doença, né? E após isso, né, é que após já uma evolução mais tardia da patologia, é que eu vou conseguir fazer esse diagnóstico mesmo, ou laboratorial, ou de imagem. O de imagem, no caso do exemplo que nós estamos colocando, sobretudo se houver um avanço, né, mais grave, uma evolução mais grave da doença, tá? E aí, gente, essa etapa, né, de surgimento dos sinais e sintomas é o que a gente chama de horizonte clínico, né? Por quê? Porque é nessa etapa aqui que eu começo a pensar nas opções, eu começo a pensar como é que se dá, né, como é que está se dando esse processo, certo? E aí, nesse horizonte clínico, né, que eu me compreendo, né, é que eu, indivíduo, me olho como estando, né, doente, né, estando aí dentro desse processo, estando na etapa, estando doente, tá? E aí, gente, nesse contexto, né, alguns conceitos, algumas expressões, elas também podem ser utilizadas, né, para responder, para também nomear essas etapas, né? Então, eu tenho e isso em se tratando da expressão patogênico, né? Período patogênico. A gente viu a nível aqui de clínica, que seria exatamente baseado na manifestação de sinais e sintomas. E essas mesmas fases aqui, quando elas são trazidas para essa nomenclatura da patogenia, nós vamos ter a patogenia inicial, né? Que é exatamente esse período que circunda aqui, tanto o período pré-patogênico como a fase pré-clínica, né? No momento do surgimento dos sinais e sintomas, nós vamos ter o que a gente chama de horizonte clínico, e isso aqui seria a patologia precoce, né? Ou seja, o aparecimento, né, da patologia. E aí, nessa fase clínica, né, é que dependendo do desfecho, do desenrolar, da evolução dessa patologia, nós vamos evoluir para uma doença avançada, nós vamos ter um desfecho mais grave, como óbito, como invalidez, né? Então, como cronicidade, tá? Então, esse a resposta, né? Até porque ela se dá realmente após o tratamento, né? Eu trato a patologia e o indivíduo não melhorou e foi a óbito, isso é um desfecho. Eu trato a patologia e o indivíduo melhorou, mas ele ficou com uma sequela, com uma invalidez, então esse esse né, momento, esse fato, ele também é um desfecho. Bem como eu tenho, eu faço o tratamento e esse paciente evolui com uma cronicidade da doença, então isso também é um desfecho, tá certo? Até aqui ficou claro, gente? Tá tranquilo? Tá sim, professora. Pronto, só um minutinho, gente. Já a gente continua, questão de um minuto, tá bom?
Bom, meninas, continuando. Aqui é um outro quadro, né, para também nós tentarmos, né, clarear cada vez mais essa história natural das doenças, certo? Esse quadro é o modelo, né, de Livell e Clark para essa história natural das doenças, certo? E ele também, né, vai distribuir no período pré-patogênico, no período de patogênese, né? E num estágio mais avançado, que seria o que a gente acabou de chamar de desfecho, né? Que seria a morte, a deficiência, a incapacidade, né? E aí, sempre lembrando, gente, o termo aí está deficiência, né? Porque esse modelo de Livell e Clark, ele é de 1976, tá? Professora, antigo assim e a gente continua usando? Exatamente, porque ele é um modelo que ele não foi alterado, tá? O que modificou aqui foi apenas alguns conceitos, né, que foram melhor trabalhados, certo? Então, vamos nós. O que a gente tem? No período pré-patogênico, nós vamos ter exatamente essa interação entre aquela tríade epidemiológica que a gente desmiuçou, né? A gente se aprofundou agora há pouco, que é entre o agente, o hospedeiro e o ambiente, né? E essa fase, né, é chamada de fase de susceptibilidade. Por quê? Porque o indivíduo, nesse período aqui, ele está suscetível. Não quer dizer, não implica em dizer que ele já tem uma patologia, ou que ele desenvolveu uma patologia, ou que ele não possa evoluir sozinho para essa patologia, certo? Então, a gente tem aí essa fase de suscetibilidade, certo? Que é vamos de novo, por exemplo, do coronavírus, que eu acabei de colocar. E aí é o momento onde eu tenho o contato com o vírus, né? Através das minhas mãos. Então, se eu, antes de levar minhas mãos para os olhos, para a boca, para o nariz, eu higienizar as minhas mãos adequadamente, eu já rompi aí essa etapa, certo? Compreendido? Então, eu estou suscetível, mas eu agi contra essa suscetibilidade, certo? Dentro do período da patogênese propriamente dita, gente, nós vamos ter aquelas alterações precoces, que são exatamente o início, né, do processo de multiplicação interna, né, de manifestações muito mais internas, né, que eu ainda não tenho a presença de sinais e sintomas para definir que o indivíduo ele está, né, com uma doença, certo? Então, essas alterações precoces, elas vão ser exatamente relativas àquela fase, né, da patogênese pré-clínica. E aí, eu tenho o período, né, a fase clínica, onde eu vou ter o surgimento dos sinais e sintomas, vou ter a doença, né, de uma forma muito clara, muito evidente, né, através exatamente desses sinais e sintomas, e vou ter, né, a fase mais aguda da doença, né, a fase mais grave da doença, né? Então eu vou ter essa evolução, e aí lembram lá daquela curva, né? Ela vai ter implicação, né? Porque eu vou ter os sintomas, eu vou ter a evolução mesmo, né, da doença, vou buscar tratamento médico, vou tentar buscar um diagnóstico para essa patologia e vou fazer o tratamento, certo? Então, tudo Professor, isso, a toda... Oi. é como se esse modelo fosse tipo uma escala, né? Desde o início da contração da doença até o período mais grave, onde possa levar o paciente a óbito, isso? Exatamente, para que a gente consiga entender toda essa história natural, né? Para que a gente consiga compreender todas as fases dessa história natural, todas essas etapas da história natural, certo? É exatamente isso, viu, Jefferson? Bom, E
Nesse caso, se possível, ter intervenção no percurso, né, dessa evolução. Exatamente. Nessa fase clínica, por exemplo, a gente vai ter, como eu já tenho, né, a doença ali instalada, com sinais e sintomas, eu vou ter exatamente o momento, o período de tratamento. Como também na fase de suscetibilidade, né, caso haja alguma possibilidade, né, de intervenção para evitar, né, essa infestação, também nessa etapa onde a gente estaria, né, colocando esse tipo de ação, viu? É exatamente isso. Aí a gente vai vendo fase a fase, etapa a etapa, tá? Por exemplo, gente, esse modelo aqui, né, é um modelo que vocês precisam aprender, estudar bastante esse quadro e realmente compreender, porque ele é muito, muito comum em questões de concursos, certo? Obviamente também ele pode estar lá na prova de vocês, né? Mas assim, sobretudo é importante que vocês aprendam, porque quando a gente, né, quando vocês se formarem, quando vocês forem fazer concurso, prestar concurso para os municípios, né, para alguma vaga, na grande maioria das vezes, ou esse quadro, que é esse modelo, né, ou o conceito desse modelo aqui, ele cai em questões de concurso, tá? Então, é bom que vocês realmente se aprofundem, assim, no entendimento verdadeiro do que essas etapas, né, do que está implícito, do que implica cada uma dessas etapas, tá? E aí, né, gente, depois dessa fase, né, mais avançada, onde eu já fui buscar o tratamento, né, eu vou para aquele período que no slide anterior, né, ele chama de desfecho, né, já Level e Clark, ele chama de recuperação, certo? Sendo que essa recuperação é uma recuperação da fase aguda da patologia, certo? A recuperação aqui não implica em dizer que o indivíduo vai se recuperar, né? Então, assim, essa fase de finalização, né, da doença, ela vai ter essas possibilidades, né? Então, a esse período também se chama de convalescença, né? Onde nessa convalescença você vai ter aí os resultados, os desfechos finais, né? Nesses desfechos, né, eu vou ter morte, eu vou ter a deficiência, né, ou a necessidade especial, eu vou ter a incapacidade, né, que aí a cronicidade, ela entra nessa incapacidade, porque a partir do momento em que o indivíduo, ele, vamos lá para outros tipos de exemplos, né? Uma insuficiência renal, né? No momento em que ela é uma insuficiência renal aguda, né? Onde eu tenho ali os sinais e sintomas, onde eu tenho o processo de tratamento, né? E eu vou ter o processo de convalescença, eu posso vir a evoluir para recuperação, para o desaparecimento daquele quadro clínico. E, em contrapartida, eu posso evoluir para uma incapacidade definitiva desse sistema renal, né? E aí, quando eu tenho essa incapacidade, eu chamo isso de insuficiência renal crônica, certo? Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente vai precisar compreender aí esses termos. Como eu falei para vocês, né, justifiquei, assim, como ele é um modelo, né, como ele é um modelo, né, exatamente, que foi muito, que conseguiu apresentar a história natural das doenças de uma forma muito clara, muito compreensível, né, e existem alguns, e por ser um modelo criado há mais de 40 anos atrás, né, a gente tem, obviamente, expressões aí que não se utiliza mais, né, mas
em contrapartida disso, a gente não vai deixar de utilizar esse modelo e só vamos fazer essas correções, tá bom? E da mesma forma, o indivíduo vai poder, né, evoluir aí para a fase de recuperação, que é essa fase, né, residual aí do período de patogênese, certo? E aí é onde exatamente todos os mecanismos, todos os processos internos, né, todo o organismo, ele vai conseguir, né, se restabelecer, ele vai buscar essa volta, né, ao estágio inicial, né, a essa etapa inicial, tá? Bom, os períodos, né, da história natural das doenças. Ali a gente estava trabalhando, né, a partir do termo patogenicidade ou patogenia, né? Aqui a gente vai trabalhar a história natural das doenças através dos períodos, certo? E aí existem períodos, e esses períodos aqui, eles são diferentes conforme o tipo de agente causador, certo? Então, vamos lá, nós temos o período de latência, né? Nesse período de latência, ele vai desde a exposição inicial até, né, se tornar uma doença, uma patologia, uma infecção, certo? Eu tenho o período de incubação, né, que ele vai desde a exposição até o desenvolvimento dos sintomas, certo? Eu tenho o período de transmissibilidade, né, e aí também alguns tipos de agente, por exemplo, eu não tenho transmissibilidade, né? Para os agentes biológicos, eu tenho esse período de transmissibilidade. E ele vai depender de agente para agente, sobretudo do meio ou da forma que ele se utiliza para transmitir, né? E eu tenho o período de manifestações clínicas, que é exatamente o período ali onde eu já vou ter os sinais e os sintomas, certo? Então, isso daqui vocês provavelmente também já devem ter visto na epidemiologia, se não viram ainda, provavelmente vão ver, né? São conceitos aí estudados na epidemiologia. E nós vamos compreender, né? Entender aí exatamente essa questão, tá? Eles não têm relação direta, por isso eles não estão aqui nesses quadros, nesses gráficos, porque eles não têm relação direta com com essas fases, com esses períodos relacionados à patogênese, tá? Aqui são períodos relacionados exatamente ao princípio, ao conceito da história natural das doenças, para que a gente entenda. Porque vocês vão ver muito com relação também isso aqui cai muito em concurso, né? O que é o período de transmissibilidade, né? O que é o período de incubação? Então, para que a gente compreenda essas fases, que algumas delas, né? Da fase aqui da latência até a transmissibilidade, são fases que ocorrem muitas vezes internamente, que a gente não tem nem conhecimento sobre elas, né? E o período de manifestações clínicas é que vai ser o mais evidente, tá? E aí, gente, em conhecendo tudo isso, né, em entendendo, né, toda essa história natural das doenças, a gente já vai exatamente partir para introdução, né, desses conceitos que a gente já viu, né, naquele nosso encontro passado, na nossa
aula passada, né, os tipos de prevenção, primária, secundária, terciária, né, e em que etapa, né, a promoção da saúde está inserida dentro da prevenção, e vocês vão estar sempre, né, como é que eu posso dizer, sendo estimulados, né, para compreender, né, de modo geral, esses conceitos. Quando eu coloco prevenção, né, eu me refiro, gente, sempre a uma ação antecipada, né? Essa ação antecipada, ela obviamente tem um objetivo, né? Qual é esse objetivo? É exatamente interceptar ou anular a evolução de uma doença na comunidade ou no indivíduo, certo? Então, o que é que se tem como exemplos, né, dessa ação antecipada, tá? Eu tenho, por exemplo, a vacinação, né? A vacinação é um exemplo de uma ação antecipada que vai ter o objetivo de anular, né, a possibilidade de evolução de uma doença, e aí, no caso, numa comunidade inteira, não só no indivíduo, certo? Um outro exemplo de uma prevenção, né? Deixa eu ver aqui. A nível, né, de uma prevenção, seria, por exemplo, os hábitos alimentares saudáveis, né? Ela é uma ação que se faz antecipadamente para exatamente focar, né, em condições, né, em condições que fortaleçam o organismo e evite, né, doenças no indivíduo, tá? Então, é um exemplo de uma ação aí antecipada. Ela vai identificar riscos, atuar sobre eles, mas não considera de sua alçada a gênese desses riscos, tá? Então, por exemplo, quando eu vou fazer como é que eu posso colocar? Alguma avaliação, né, das condições de saúde, né, eu tenho eu entendo isso como prevenção, né? Até, por exemplo, nós mulheres, quando vamos lá realizar o nosso exame ginecológico, o próprio nome do exame, né, a gente popularmente apelidou de prevenção, né? Vou fazer exame de prevenção. O que é isso? É exatamente fazer a busca, né? Se eu não tenho ali naquela região algum desenvolvimento de algum processo infeccioso que não tenha, né, evolução com sintomas, se eu não tenho alguma alteração celular, né, que possa evoluir com uma patologia oncológica, né, com câncer, tá? Então, é nessa linha que a gente atua, né? Quando eu tenho aí exatamente essa busca, né? Dessa identificação para exatamente atuar, né? De forma preventiva para as possíveis, né? Situações, as possíveis gênesis, né? Ou seja, origens de alguma doença, né? Deixa eu repetir aqui o quadro. Desculpem, gente, que acabei repetindo de novo. Bom, e aí, quando eu trago, né? Quando eu pego lá o quadro, né? Proposto por Level e Clark e faço uma inserção dos níveis de prevenção, fica
esse quadro que ele fica excelente, gente, para a gente, inclusive, entender, né, essa divisão entre prevenção primária, secundária e terciária, e em que momento a promoção da saúde ela está inserida na prevenção, tá? Então, esse quadro, ele consegue, né, fazer toda essa relação aí para que a gente consiga entender, né, de uma forma bem mais clara, mais objetiva, os níveis de prevenção, certo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho eu tenho lá no período de pré-patogênese, né? Lembram? É aquele período onde eu tenho o contato ali, né? Com o agente, né? Agressivo, o agente. Mas eu não tenho ainda nenhuma inserção, né? Dele para que ele inicie as suas manifestações iniciais, as suas modificações iniciais dentro do organismo, né? Eu tenho ali o contato externo, né? Então, quando eu tenho esse contato externo, é exatamente esse momento onde eu vou poder estar realizando ações de promoção da saúde, né? E também realizando ações de proteção específica, né? Que esses dois tipos de promoção e proteção é que eu vou chamar de prevenção primária. Então, exemplos de promoção da saúde, né? Ações que busquem de uma forma mais global, de uma forma mais ampla, né, através de projetos, através de ações, né, essa garantia, né, dessa continuidade do estado de saúde das pessoas. Então, a isso, né, se chama a promoção da saúde, bem como a proteção específica, né, como o principal exemplo aí é exatamente a questão da vacina, né, onde eu realizo a vacina para garantir essa proteção específica, e aí eu tenho, né, essa prevenção primária, tá? E quando eu vou para o período de patogênese, né, eu tenho exatamente aí, em todo o período de patogênese, eu vou ter prevenção secundária junto com prevenção terciária. Então, quando eu tenho, dentro do período de patogênese, né, as alterações precoces, que são exatamente as principais modificações internas, né, que o agente ele vai causar, ele vai desenvolver no indivíduo. Depois eu vou ter a evolução dos primeiros sintomas e depois eu vou ter a doença já no seu estado, né, avançado, ou seja, a doença totalmente desenvolvida. A tudo isso, né, eu vou ter exatamente a prevenção secundária, né? Essa prevenção secundária, ela parte exatamente, ela está alinhada aí com as etapas, né, de diagnóstico e tratamento, e ela está também alinhada no momento da limitação da incapacidade, né? No momento ali onde você vai ter uma visão, uma noção de qual vai ser a próxima etapa, né? De qual vai ser, você tem um indício aí de como vai se dar esse desfecho, né? Lembram que a gente chama esse período aí mais final de desfecho, né? Que aí eu vou ter a convalescença, né? Que é esse processo de reabilitação, que esse processo de reabilitação ele já vai se dar a nível terciário, né? Ele vai se dar a nível mais onde eu vou precisar de uma complexidade maior, né? Aqui, gente, ó, vamos também diferenciar as coisas, né? Não vamos confundir
níveis de atenção à saúde com a distribuição dos níveis de prevenção da saúde. Tá? São duas coisas diferentes. Os níveis de atenção, vocês vão estudar lá na saúde coletiva, são os níveis destinados, né, a um modelo de gestão em saúde, né, a um modelo de atenção da saúde, tá? E a outra, né, que é o que nós estamos estudando agora, é relacionado a essa divisão da prevenção, né? Que aí eu vou ter a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária, ok? São coisas distintas, apesar de serem classificadas mais ou menos com a mesma nomenclatura, tá? Só para que vocês não venham a confundir os dois, tá? E aí, gente, o que acontece? A gente tem, né, dentro da saúde pública, sobretudo da vigilância em saúde, o conceito de iceberg, né, em doenças infecciosas. E esse conceito de iceberg, ele foi muito nítido, né, exatamente esse ano, em toda essa conjuntura que se precisou para combater o coronavírus, né? Porque o que é esse conceito iceberg, né? Todos vocês sabem, né, que o iceberg, a sua porção maior, né, o seu maior pedaço, digamos assim, ele se encontra abaixo d'água, né? Então, ele se encontra em uma posição na qual a gente, olhando no horizonte, a gente não consegue evidenciar, tá? Com as doenças infecciosas, gente, funciona da mesma forma, certo? Funciona do mesmo jeito. O que eu vou ter, né, quando eu olhar para o horizonte, o que eu vou conseguir evidenciar é a proporção de casos chamados clinicamente discerníveis, né? Lembram lá que são aqueles casos que são nitidamente, né, associados a determinada patologia, certo? Então, dentro desses casos clinicamente discerníveis, eu vou ter exatamente os casos com desfechos, né? Eu vou ter os casos com desfecho de óbito, eu vou ter os casos com desfecho de manifestações clínicas moderadas, e eu vou ter o desfecho de casos graves, tá? Mas abaixo da linha do horizonte, né, submersos aí no oceano, nós vamos ter a proporção de casos que são não discerníveis clinicamente, tá? Que são a grande maioria, né, dos casos que eles apresentam uma infecção inaparente, né, uma infecção que a gente não consegue aí definir, né, muito bem, tá? Então, esse grande volume é o que a gente conseguiu evidenciar agora, né? Sobretudo, por exemplo, aqui no Ceará, aqui em Sobral, aqui no Ceará, onde nós tivemos uma das maiores casuísticas, né, como é que eu posso colocar? De investigação, de testes rápidos, de avaliação de swabs, né? Onde a gente conseguiu fazer um rastreio muito grande, muito intenso. Nós tivemos exatamente, se vocês forem olhar os dados de Sobral, por exemplo, eles mostram exatamente isso, né? O grande número de casos de pacientes que testaram positivo para COVID, né? Em proporção ao número de casos que evoluíram com manifestações clínicas, né? Que evoluíram com óbitos e que evoluíram com casos graves, certo? Então, realmente, a gente viu essa
imagem do iceberg na nossa realidade, tá? Então, esse conceito, ele também ainda é um conceito, né, utilizado. E aí, por último, né, aqui do nosso encontro de hoje, nós vamos ter também, né, a distribuição aí da prevenção, né, do que a gente chama de DCNT. Professor, o que é DCNT? Né? A Organização Mundial da Saúde, gente, ela estabeleceu em 2003, né? Anterior a 2003, nós tínhamos a distribuição das doenças em doenças transmissíveis e doenças crônicas, certo? A partir de 2003, a Organização Mundial da Saúde, ela modificou essa divisão. E então ela distribuiu em doenças transmissíveis, permaneceram, e a outra são as doenças crônicas não transmissíveis, certo? E ela desenvolveu, né, uma forma, né, de orientação sobre prevenção das DCNTs ao longo da vida, tá? Até porque essas DCNTs, elas estão alinhadas com o nosso desenvolvimento, né, ao longo da vida, certo? Então, na vida fetal, né, a forma de prevenção das DCNTs vai ser exatamente combatendo, trabalhando, atuando em cima dos fatores maternos e fetais, né? Na infância, a forma de prevenção vai ser exatamente voltado para a nutrição, para o crescimento, para o desenvolvimento. E entre a adolescência e a vida adulta, né, a forma de prevenção vai ser exatamente atuar em cima, né, dos fatores de risco comportamentais e fatores de risco biológicos, tá? Os fatores de risco comportamentais são exatamente os fatores de risco modificáveis, que a gente chama. Os fatores de risco biológicos são os fatores de risco não modificáveis. E quais são, né, esses fatores, professora? Os fatores de risco comportamentais, né, eles estão associados, e aí, gente, aqui em 2003, a obesidade, ela ainda era considerada, né, um fator de risco comportamental. Hoje, a obesidade, ela é um fator de risco biológico, tá? Então, a obesidade hoje ela é uma doença, né? Que precisa ter o controle ao longo da vida, certo? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, essa compreensão. Então, a gente tem como fatores comportamentais, né, aqueles fatores que são modificáveis. E o que é que eu posso modificar? Eu posso modificar o meu sedentarismo, eu posso modificar a ingesta de bebidas alcoólicas, eu posso modificar o fumo, né? Eu posso inclusive modificar sim os meus hábitos alimentares, tá, gente? Mas, por exemplo, para o paciente obeso, apenas a mudança nos hábitos alimentares, ela não é suficiente para o controle da doença, tá? Então, é uma doença que ela precisa ser controlada com um conjunto, né, de fatores, tá? E eu tenho, né, dentro dos fatores de risco biológicos, vamos ter substancialmente os fatores de risco que a gente chama hereditários, né? E aí a obesidade hoje, ela é um fator de risco biológico, um fator de risco hereditário, né? Existe aí uma predisposição genética, né, para o acúmulo ou para o indivíduo ter um metabolismo mais diminuído, né?
e aí com isso tem ela ter distúrbios alimentares, né, por conta disso. Eu tenho também as próprias outras patologias, como diabetes, hipertensão, né, dislipidemia, predisposição a desenvolvimento de câncer, né, todos esses são fatores biológicos que eles vão estar aí nessa conjuntura, né? E aí, por final, gente, o que talvez seja o fator mais complexo para se trabalhar a prevenção é quando eu tenho os riscos acumulados, né? Então, quando eu vou ter esses riscos aí acumulados. Ok, meninos? Tudo tranquilo? Certo, professor. Pronto. Então, meus queridos, fiquem atentos lá que eu passei a atividade no ambiente virtual, né? Não se esqueçam de fazer, tá certo? Até porque essa atividade, ela vai valer metade da nota da primeira nota de vocês, né? Então, metade da nota é a prova, é a avaliação parcial, metade da nota é a atividade que está lá no ambiente virtual, tá certo? Então, não se esqueçam de fazer, tá bom? E a gente se encontra quarta-feira da semana que vem novamente, tá bom? Eu já fui fazendo a chamada conforme vocês iam entrando, viu, Bianca? Eu já fui anotando aqui quem ia entrando, tá certo?